A transafirmação. Que você espera? Está prestes a acontecer. Deus preparou tudo. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece estar parado, como se sua vida estivesse suspensa em um silêncio que machuca. Você olha para os lados e não enxerga sinais de mudança, como se suas orações estivessem ecoando em um vazio sem resposta. O coração se pergunta: será que Deus esqueceu de mim? Será que aquilo que ele me prometeu um dia foi apenas fruto da minha imaginação? Mas o que você chama de atraso, o céu chama de preparação. Nada do que você está atravessando é inútil. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de espera, tudo faz parte de um processo que está construindo uma transformação muito maior do que você pode imaginar. Deus não trabalha em improvisos. Ele não reage às circunstâncias. Ele as governa. Quando parece que nada acontece, é exatamente aí que ele está mais ativo. Só que o trabalho de Deus começa em lugares que seus olhos não alcançam. É nos bastidores da sua história que ele está alinhando peças, preparando corações, fechando caminhos que o desviariam e abrindo os que o conduzirão ao propósito certo. O silêncio que você sente não é ausência, é estratégia. É a prova de que o céu já decretou a sua transformação e está organizando tudo para que ela aconteça no momento perfeito. Pense em uma semente. Quando está debaixo da terra, ninguém consegue ver o que está acontecendo. Aos olhos humanos, parece apenas um grão esquecido no escuro. Mas, no invisível, a vida já está germinando. E no tempo certo, aquela semente rompe a terra e se torna algo muito maior. Assim também é a sua vida. O que parece estagnação é, na verdade, o período em que Deus está fortalecendo suas raízes para que, quando a transformação chegar, ela não seja frágil, mas firme e duradoura. O que você não percebe é que Deus já preparou tudo. Ele não apenas conhece o seu futuro, ele já o estruturou. E ainda que você esteja atravessando desertos, saiba que até no deserto existe direção. Ele guiou o povo de Israel com uma coluna de fogo e uma nuvem, mostrando que mesmo nos terrenos áridos, seu cuidado é constante. A transformação que você espera não é uma possibilidade, é uma promessa. E quando Deus promete, ele cumpre. O tempo de espera pode ser difícil, mas é o intervalo entre a promessa e o cumprimento que fortalece o coração para receber o que está por vir. Essa mensagem não é sobre um amanhã distante. Ela é sobre o hoje. É sobre abrir os olhos agora e perceber que os sinais já estão ao seu redor. Você não está esquecido, não está abandonado, não está sozinho. O mesmo Deus que levantou José do cárcere para o trono, que levou Ester de órfã à rainha, que transformou Paulo de perseguidor em apóstolo, é o mesmo que está escrevendo sua história. E ele já preparou tudo para que sua vida seja marcada por uma virada tão grande que até aqueles que duvidaram reconhecerão. Foi Deus quem fez. Esta é a hora de ajustar o coração, de fortalecer a fé e de abrir espaço para o novo que está chegando. A transformação que parecia impossível já está decretada. O céu já assinou sua vitória. E o que estava oculto está prestes a ser revelado. O céu trabalha em silêncio. Há uma verdade espiritual que precisa ser gravada no coração. O céu trabalha em silêncio. Enquanto você se inquieta por não ver nada acontecer, Deus já está movendo as peças invisíveis que sustentarão a transformação. Ele não age com pressa, mas também nunca se atrasa. O silêncio não é sinal de abandono, mas de operação oculta. É como o maestro de uma grande orquestra. Antes que o som da melodia alcance os ouvidos da plateia, ele já está ajustando cada instrumento nos bastidores. Assim é Deus, afinando detalhes que você ainda não percebe. Muitas vezes, o ser humano associa a presença de Deus ao barulho, a eventos extraordinários, a sinais espetaculares. Mas a maior parte da obra divina acontece de forma discreta, longe dos olhos. Pense no ventre materno. Durante 9 meses, em silêncio, uma nova vida é formada. Não há aplausos, não há holofotes, mas há movimento, crescimento, desenvolvimento. Assim também é com os planos de Deus. Ele trabalha em silêncio, mas o resultado que surgirá será tão grandioso
que não deixará dúvidas de que foi ele quem agiu. Esse silêncio divino tem um propósito: treinar sua confiança. Quando tudo está quieto, sua fé é desafiada a permanecer firme. O coração humano gosta de evidências, mas a fé se fortalece justamente quando não há sinais visíveis. Foi assim com José no Egito. Anos se passaram e ele parecia esquecido em uma prisão. Aos olhos humanos, nada estava acontecendo, mas Deus estava movendo corações no palácio, preparando sonhos no coração de Faraó, ajustando cenários para que, no tempo exato, José fosse chamado. Quando a virada chegou, foi tão rápida e tão completa que ninguém poderia dizer que foi acaso. Era o céu que havia trabalhado em silêncio durante todo aquele tempo. O mesmo princípio se aplica à sua vida. Enquanto você se questiona, o céu já está ativo. Deus está cuidando de conexões que você ainda não conhece, fechando portas que poderiam desviá-lo, preparando pessoas que farão parte da sua jornada. O silêncio não é ausência, é evidência de que ele está agindo em uma dimensão que você não pode ver. A obra dele é profunda demais para ser superficial. Por isso acontece em lugares ocultos. Quando olhamos para Elias no Monte Horebe, esperamos que Deus se manifeste no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas ele se revela em um sussurro suave. Isso nos ensina que a presença de Deus nem sempre é estrondosa, mas real, constante e transformadora, mesmo quando tudo parece quieto. O silêncio de Deus é cheio de voz para quem tem sensibilidade espiritual. O problema é que muitas pessoas desistem nesse intervalo. Confundem silêncio com indiferença e acabam abandonando a caminhada quando estavam mais próximas da promessa. É preciso aprender a confiar no invisível. É preciso lembrar que uma obra só se revela quando está pronta. O oleiro não mostra o vaso enquanto ele ainda está em processo de moldagem. Só quando a obra é concluída é que todos podem contemplar sua beleza. Deus está moldando sua vida em silêncio. Ele está escrevendo capítulos que você ainda não leu, mas que logo se tornarão testemunho. E quando esse silêncio der lugar à manifestação, você entenderá que cada segundo valeu a pena. Porque a glória da transformação será tão evidente que o próprio silêncio de Deus se tornará parte do testemunho. Mesmo quando você não via, ele estava lá. Por isso não se assuste quando tudo parecer quieto demais. Esse é o cenário perfeito para que o extraordinário aconteça. O céu nunca para, e mesmo no silêncio, o Deus que prometeu já está em movimento. Quando nada acontece, tudo está sendo preparado. Um dos maiores enganos que o coração humano comete é acreditar que, quando nada visível acontece, significa que nada está sendo feito. É nesse ponto que a ansiedade cresce, que as dúvidas se multiplicam e que a fé é colocada em prova. Mas a verdade é que justamente nesses momentos silenciosos e aparentemente estagnados é que Deus mais trabalha, porque a ausência de movimento aparente não é ausência de propósito, mas sim a fase de preparação invisível. É como o preparo de um grande espetáculo. O público só vê as cortinas se abrindo e a peça acontecendo diante de seus olhos, mas não imagina os ensaios, as repetições, os ajustes de cenário e as conversas de bastidores que aconteceram antes. Quando chega o momento da apresentação, tudo parece espontâneo, mas foi resultado de um preparo minucioso. Assim também é a vida espiritual. O que você verá como transformação em breve é apenas a manifestação visível de um longo processo que Deus já vinha conduzindo em silêncio. A Bíblia nos mostra isso claramente. Davi foi ungido rei quando ainda era apenas um jovem pastor de ovelhas. Mas não assumiu o trono imediatamente. Foram anos de lutas, perseguições e desafios. Aos olhos humanos parecia que nada estava acontecendo em direção à promessa. Mas na realidade, tudo estava sendo preparado. Seu caráter, sua coragem, sua fé, suas habilidades como líder. Quando o momento da coroação chegou, ele já estava pronto, porque todo aquele tempo de aparente inatividade foi, na verdade, um treinamento invisível. Na sua vida, os momentos em que você olha ao redor e não enxerga progresso são, muitas vezes, os momentos em que o céu mais age. O silêncio não significa estagnação. O fato de você não ver resultados imediatos não significa que o processo parou.
É nesse tempo que Deus ajusta detalhes, cura feridas internas, fortalece sua mente, aumenta sua sensibilidade espiritual. Ele prepara você para não apenas receber a transformação, mas também sustentá-la. Porque uma bênção recebida antes da hora pode se transformar em peso, mas quando chega no tempo certo, se torna alívio e realização. O que você chama de vazio é, na verdade, espaço sendo criado para o novo. Deus precisa muitas vezes remover coisas antigas para que algo maior possa nascer. Ele reorganiza sua história, tira o que não serve mais, corta o que seria obstáculo e planta sementes que germinarão no tempo certo. Por isso, o aparente nada é, na verdade, um campo fértil sendo preparado. Jesus explicou esse mistério quando falou sobre o grão de trigo. Ele disse que se o grão não cair na terra e morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Enquanto a semente está debaixo da terra, não há espetáculo visível. O agricultor olha e não vê nada acontecendo. Mas no invisível, a vida está sendo formada. O processo de morrer para dar fruto acontece no escuro. Assim também é a sua vida. Quando você acha que está no nada, é exatamente aí que Deus está preparando o terreno para que algo extraordinário brote. É necessário aprender a confiar no invisível, porque o que Deus faz em silêncio é maior do que o que você poderia ver com os olhos naturais. O preparo que Ele conduz não é para algo pequeno, mas para algo que marque sua vida de maneira irreversível. E quando a transformação se manifestar, você perceberá que cada segundo de aparente inatividade foi, na verdade, um tempo precioso em que tudo estava sendo alinhado. Por isso, não subestime o silêncio, nem desanime com a falta de sinais visíveis. O que parece nada é, na verdade, a fase mais importante do processo. É a fundação que sustentará a obra grandiosa que virá. Porque em Deus, até o silêncio é cheio de propósito, e até a espera é parte essencial da vitória. O que você chama de demora, Deus chama de estratégia. A espera é, sem dúvida, um dos terrenos mais desafiadores para o coração humano. Quando pedimos algo a Deus, nossa expectativa natural é que a resposta seja imediata. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, que mede o sucesso pelo imediatismo e que trata a demora como fracasso. Mas o céu não segue essa lógica. Para Deus, o tempo não é um obstáculo, mas uma ferramenta. E aquilo que você chama de demora é, na verdade, a estratégia perfeita de um pai que conhece o fim desde o começo. Abraão é o exemplo vivo desse princípio. Deus lhe prometeu descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas por anos ele não viu nada acontecer. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. Ele e Sara envelheciam, e a realidade gritava que não havia mais esperança. Mas a demora não era esquecimento, era estratégia. Cada dia que passava, cada ano que se acumulava, tornava o cumprimento ainda mais impossível aos olhos humanos. E foi justamente nessa impossibilidade que Deus escolheu agir, para mostrar que a promessa não dependia da força de Abraão, mas da fidelidade divina. Quando Isaque nasceu, ficou claro. A demora foi a estratégia perfeita para revelar a glória de Deus. O mesmo aconteceu com Lázaro. Marta e Maria pediram socorro a Jesus, mas ele demorou a chegar. Aos olhos delas, essa demora foi um descaso, uma indiferença. Lázaro morreu, e o coração dela se encheu de dor. Mas quando Jesus finalmente chegou, revelou o propósito daquela espera. Não se tratava apenas de uma cura, mas de uma ressurreição. O que parecia atraso era a estratégia para que algo muito maior fosse manifestado. Se ele tivesse chegado antes, teria feito um milagre comum. Mas ao chegar depois, realizou um milagre extraordinário que até hoje é lembrado como testemunho de poder. Na sua vida, o mesmo princípio está em ação. O tempo que parece se arrastar é parte de uma engrenagem invisível que está preparando o cenário para um milagre maior do que você espera. Deus usa a demora para proteger você de escolhas precipitadas, para preparar seu coração para carregar a bênção, para alinhar pessoas e circunstâncias que farão parte da sua virada. Ele não trabalha com pressa porque conhece a hora exata em que tudo precisa acontecer. O problema é que confundimos demora com esquecimento. Achamos que Deus não nos ouve, que Ele nos deixou de lado. Mas o Pai nunca esquece de seus filhos. Se a resposta não veio ainda,
É porque não era o tempo certo. Ele não permite que a promessa chegue imatura, porque sabe que bênçãos fora de tempo podem se transformar em fardos. Por isso, ele segura algumas respostas, não para negar, mas para garantir que, quando chegarem, sejam completas e duradouras. A demora também tem o poder de moldar nosso caráter. Ela nos ensina paciência, resiliência, confiança. É no intervalo entre a promessa e o cumprimento que aprendemos a depender de Deus e não de nossas próprias forças. A demora nos afasta da ansiedade e nos aproxima da rendição. Quando entendemos isso, a espera deixa de ser um peso e se torna uma escola espiritual. Por isso, da próxima vez que você olhar para o relógio e achar que Deus está atrasado, lembre-se, Ele nunca chega fora de tempo. O que você chama de demora é, na verdade, a estratégia perfeita do céu, para que sua vida seja palco de algo tão grandioso que até os que duvidaram reconhecerão que foi a mão de Deus. As provas, que moldam o terreno da transformação. As provas são, muitas vezes, mal interpretadas. Quando enfrentamos lutas, perdas ou desafios que parecem não ter fim, o primeiro pensamento que surge é: por que Deus permitiu isso? O coração humano enxerga a prova como sinal de abandono, como se ela fosse evidência de que o céu se calou. Mas, na realidade, as provas não são castigos, são instrumentos. Elas não aparecem para destruir você, mas para moldar, fortalecer e preparar o terreno onde a transformação de Deus será estabelecida. A história de Jó é um dos maiores exemplos desse princípio. Ele perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. Aos olhos humanos, era o fim. Muitos olharam para sua dor e concluíram que Deus o havia abandonado. Mas por trás daquela prova havia um propósito maior. O processo moldou a fé de Jó, a tal ponto que, no fim, ele pôde declarar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A prova não apenas devolveu a Jó tudo em dobro, mas também o levou a um nível mais profundo de intimidade com Deus. A dor que parecia insuportável se transformou no solo de um testemunho eterno. Outro exemplo é José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e lançado em uma prisão. Sua trajetória parecia uma sucessão de derrotas, mas cada uma dessas provas estava preparando o terreno para o plano maior. A escravidão o ensinou sobre disciplina. A casa de Potifar o ensinou sobre liderança. A prisão o ensinou sobre paciência e dependência de Deus. Quando chegou ao palácio, José já estava preparado para governar. Sem aquelas provas, ele não teria estrutura para carregar tamanha responsabilidade. As provas também revelam quem somos de verdade. É fácil demonstrar fé quando tudo está bem, mas é na dor que o caráter é forjado. É nas noites em claro que aprendemos a confiar. É nas perdas que descobrimos que Deus é suficiente. É nos desertos que encontramos maná. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo, e assim também acontece conosco. Deus permite que passemos por processos de purificação, não para nos destruir, mas para remover impurezas e revelar nosso valor real. Na sua vida, cada prova carrega uma lição. Pode ser que você esteja enfrentando crises financeiras, problemas familiares, enfermidades ou rejeições. E talvez se pergunte: o que Deus está fazendo? A resposta é simples: Ele está moldando você. Cada dor está aprofundando sua fé. Cada lágrima está regando sementes que ainda vão florescer. Cada silêncio está fortalecendo sua confiança. A prova não é o fim, mas o meio. É o terreno sendo arado para que a semente da transformação seja plantada e cresça com raízes profundas. É importante mudar a perspectiva. Em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Porque quando você entende que a prova tem um propósito, ela deixa de ser apenas dor e se torna processo. O deserto que parecia vazio se transforma em sala de aula, e cada luta se torna degrau que o aproxima do propósito. A grande verdade é que ninguém sai de uma prova do mesmo jeito que entrou. Ou você sai amargo, ou sai mais forte. E é justamente isso que Deus deseja. Que você saia mais forte, mais maduro, mais preparado para sustentar a transformação que Ele já decretou. As provas não são sinais de rejeição, são evidências de preparação.
Quando o novo tempo chegar, você entenderá que precisava passar por cada etapa para estar pronto. Por isso, não despreze as provas. Elas são dolorosas, sim, mas também são preciosas. O campo da transformação só é fértil porque antes foi arado pela dor. E quando a colheita chegar, você perceberá que cada lágrima foi parte do processo, e cada ferida foi cicatrizada pela mão daquele que nunca o abandonou. A transformação começa primeiro dentro de você. Toda transformação verdadeira que vem de Deus começa no lugar onde ninguém vê, dentro de você. Antes de alterar circunstâncias externas, o Senhor trabalha no coração, na mente e na alma. Porque de nada adianta receber novas oportunidades, viver em novos cenários ou experimentar conquistas extraordinárias, se o interior continua preso às mesmas amarras do passado. O que Deus deseja não é apenas mudar sua situação, mas mudar você para que esteja pronto para sustentar a nova realidade que virá. Um exemplo claro disso está no filho pródigo. Ele saiu de casa buscando liberdade e prazer, mas sua vida desmoronou quando desperdiçou tudo. No fundo do poço, cuidando de porcos e desejando a comida deles, aconteceu a transformação mais importante. Dentro dele nasceu o arrependimento e o desejo de voltar para o Pai. Quando retornou, foi recebido com honra, roupas novas e festa. Mas a verdadeira mudança não foi a roupa, nem o banquete. Foi a mudança interior. A restauração exterior só aconteceu porque, antes, houve um quebrantamento interior. Deus sempre age assim. Ele molda primeiro o coração para que, quando a transformação externa se manifeste, ela não seja passageira. Veja a vida de Davi. Antes de se tornar rei, ele aprendeu a ser pastor de ovelhas. No silêncio dos campos, Deus o ensinou a depender dele, a confiar em sua força e a lutar contra leões e ursos. Essas batalhas internas e silenciosas foram treinamento para enfrentar Golias e, mais tarde, governar Israel. Se Davi tivesse sido colocado diretamente no trono sem essa preparação interior, talvez não tivesse sustentado a responsabilidade. Na sua vida, Deus também trabalha assim. Ele pode ainda não ter mudado o cenário externo, porque antes deseja moldar seu coração. Talvez ele esteja ensinando você a perdoar, a confiar mais, a abandonar medos, a lidar com inseguranças ou a vencer padrões de pensamento negativos. Essa obra invisível é tão essencial quanto a bênção que virá. Porque se o coração não mudar, qualquer transformação exterior será apenas maquiagem sobre uma estrutura frágil. É importante lembrar que muitas das nossas maiores batalhas acontecem dentro de nós. É a luta contra a dúvida, contra o medo, contra a incredulidade. É a guerra silenciosa contra os pensamentos que insistem em dizer que não vai dar certo, que Deus se esqueceu, que nada vai mudar. A transformação interior acontece quando você aprende a calar essas vozes e a ouvir a voz do Espírito Santo que diz: confie, eu estou no comando. Essa mudança interior também é o que prepara você para não perder o que receberá. Quantas pessoas já tiveram grandes oportunidades, mas as perderam porque não estavam preparadas emocional e espiritualmente? Por isso Deus age de dentro para fora. Ele sabe que quando o coração é curado, a mente renovada e a fé fortalecida, nenhuma circunstância externa será capaz de roubar o que foi conquistado. Na prática, a transformação interior acontece de forma gradual. Às vezes, é um processo de quebrantamento, onde Deus tira aquilo que pesa. Outras vezes, é um processo de construção, onde Ele planta novas verdades, novos sonhos, novos valores. É como reformar uma casa. Antes de pintar as paredes, é preciso consertar rachaduras. Deus não tem pressa em maquiar. Ele tem compromisso em transformar de forma profunda. Por isso, se você sente que nada está mudando por fora, olhe para dentro. Pergunte-se: o que Deus está moldando em mim? Quais áreas Ele está tratando? Porque muitas vezes, o maior milagre já está acontecendo. Ele está transformando você em alguém novo. E quando essa mudança se consolidar, o cenário externo também se alinhará. A transformação que Deus prepara é completa. Ela começa dentro de você, se manifesta nas suas atitudes e então se revela no seu mundo. Quando o interior muda, o exterior não tem escolha senão acompanhar.
Essa é a marca de uma obra verdadeira. Ela não é superficial, mas enraizada no coração. Testemunhos bíblicos de transformação radical. A Bíblia é um verdadeiro mapa de transformações radicais. Cada página revela a capacidade de Deus de reescrever histórias que, aos olhos humanos, pareciam definidas. Ele é especialista em virar páginas, em dar novos começos e em transformar pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Quando olhamos para essas histórias, entendemos que a transformação não é apenas possível, mas inevitável quando o céu decreta. José é talvez um dos exemplos mais marcantes. Ele começou sua jornada como um jovem sonhador, rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado em prisões injustas. Tudo parecia contradizer os sonhos que havia recebido de Deus. Mas o que ninguém via era que, em cada detalhe daquela trajetória, o Senhor estava construindo a base da transformação. A escravidão o ensinou disciplina. A casa de Potifar o ensinou liderança. A prisão o ensinou paciência e resiliência. Quando chegou ao trono do Egito, não era apenas o cumprimento de um sonho, mas o resultado de um processo profundo. Sua transformação foi tão completa que o jovem rejeitado se tornou governador de uma nação e salvador de seu povo. Outro exemplo impressionante é Esther. Uma órfã sem perspectivas, criada longe dos holofotes, foi escolhida rainha da Pérsia. Mas sua posição não era apenas privilégio, era propósito. Deus a colocou no palácio para ser instrumento de salvação do seu povo em um momento de ameaça. A transformação de Esther não foi apenas externa, mas interna, de uma jovem comum para uma mulher corajosa, capaz de arriscar a própria vida ao declarar: se perecer, pereci. Seu testemunho mostra que Deus pega o improvável e o coloca em lugares de honra para cumprir planos maiores. Paulo também viveu uma mudança radical. De perseguidor implacável da igreja, tornou-se um dos maiores pregadores do Evangelho. O encontro com Jesus no caminho de Damasco não apenas mudou seu destino, mas transformou completamente sua identidade. O homem que espalhava medo passou a espalhar esperança. Suas cartas moldaram a fé cristã e até hoje inspiram milhões de pessoas. Essa transformação é prova de que ninguém está longe demais para ser alcançado pelo poder de Deus. Moisés, por sua vez, também teve sua vida marcada por uma transformação profunda. De fugitivo no deserto, foi chamado por Deus para ser libertador de Israel. Ele se via incapaz, inseguro, cheio de falhas, mas o Senhor o transformou em um líder que guiou um povo inteiro rumo à terra prometida. Sua história prova que até mesmo os que carregam culpas e marcas do passado podem ser instrumentos de libertação quando passam pelo toque transformador de Deus. Esses testemunhos não estão nas Escrituras apenas como registros históricos, mas como lembretes vivos de que o mesmo Deus continua agindo hoje. A transformação não ficou restrita ao passado. Ele ainda pega histórias quebradas e as reconstrói. Ainda levanta pessoas improváveis. Ainda realiza mudanças tão profundas que ninguém pode negar. O Deus que transformou José, Esther, Paulo e Moisés é o mesmo que está escrevendo a sua história agora. Quando você se sente pequeno demais, incapaz demais ou distante demais, lembre-se desses exemplos. Eles provam que não é sobre a sua força, mas sobre o poder de Deus. A transformação não depende do quanto você é habilidoso, mas do quanto você está disposto a se render. O céu não escolhe os mais fortes, mas os que se deixam moldar. E quando essa rendição acontece, vidas comuns se tornam extraordinárias, não para a glória própria, mas para a glória do Senhor. O Espírito Santo sempre dá sinais antes da virada. Deus nunca deixa seus filhos completamente sem direção. Antes que uma grande transformação se manifeste, o Espírito Santo sempre libera sinais, pequenos indícios de que algo está prestes a mudar. Esses sinais não vêm com estardalhaço, mas com delicadeza, como um sussurro suave que pede sensibilidade para ser ouvido. Ele fala de maneira que só quem tem o coração aberto consegue perceber. Muitas vezes, são detalhes que poderiam passar despercebidos. Uma paz inexplicável em meio ao caos, uma palavra que parece saltar das Escrituras, uma oportunidade que surge de forma inesperada,
ou até mesmo o afastamento de pessoas que não fariam parte do próximo capítulo da sua história. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Antes do dilúvio, Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca. Antes de libertar Israel do Egito, ele levantou sinais através das pragas. Antes de Elias ser levado aos céus, Eliseu percebeu que algo extraordinário estava prestes a acontecer e não desgrudou de seu mestre. O Espírito Santo nunca age de maneira aleatória. Ele sempre prepara o coração daqueles que estão atentos. O problema é que muitos ignoram esses sinais. Estão tão ocupados com o barulho da rotina, com o peso da ansiedade, com as vozes externas, que não conseguem perceber o sussurro interior. Elias viveu essa experiência no Monte Horebe. Esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas o Senhor se manifestou em um sussurro delicado. Essa passagem revela a essência da voz do Espírito. Não compete com o barulho, não força a atenção, apenas se revela a quem decide silenciar para ouvir. Na vida prática, esses sinais podem se manifestar de várias formas. Às vezes, é aquela sensação de que você precisa se preparar para algo, mesmo sem saber exatamente o que é. Outras vezes, é uma inquietação que mostra que o ciclo atual está chegando ao fim e que algo novo se aproxima. Pode ser também uma convicção profunda de que você deve esperar, mesmo quando tudo parece empurrá-lo para agir. Esses indícios são a forma de Deus guiar seus passos, evitando erros e preparando-o para a hora certa. Outro aspecto importante é que o Espírito Santo não apenas dá sinais, mas também confirma. Ele pode usar pessoas, circunstâncias e até acontecimentos inesperados para reforçar o que já havia sussurrado ao seu coração. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem que parecia ter sido escrita exatamente para você? Quantas vezes uma oração de alguém respondeu a um questionamento secreto da sua alma? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que está no controle e que a virada está próxima. Aprender a reconhecer esses sinais é um exercício espiritual. Exige sensibilidade, exige intimidade com Deus, exige tempo de oração e meditação em sua palavra. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais claro se torna o som da sua voz. Quem vive apressado dificilmente percebe o sussurro, mas quem aprende a silenciar encontra no detalhe a confirmação de que não está sozinho. E quando você percebe esses sinais, algo poderoso acontece dentro de você. A esperança se renova, a fé se fortalece, a ansiedade se aquieta, porque você entende que, mesmo sem ver a transformação completa, já existe movimento. O Espírito Santo não revela tudo de uma vez, mas mostra o suficiente para que você saiba que a promessa continua viva. Esses sinais são como faróis em meio à escuridão, indicando que o caminho ainda está seguro e que o destino está cada vez mais próximo. Por isso, não ignore o sussurro do Espírito. Ele é o prenúncio da mudança, o aviso amoroso de que Deus já está em movimento. E quando a transformação chegar, você perceberá que ela não aconteceu de repente. O céu já havia dado sinais. Pequenos lembretes de que o novo estava prestes a nascer. O perigo de desistir. Quando falta tão pouco, um dos maiores riscos na jornada de fé não é enfrentar lutas, nem carregar o peso da espera, mas desistir justamente quando falta tão pouco para a promessa se cumprir. Muitos não percebem que os momentos de maior pressão são, na verdade, sinais de que a virada está próxima. O inimigo sabe que não pode impedir o agir de Deus, mas tenta de todas as formas enfraquecer sua fé, desanimar o coração e fazer você soltar a promessa às vésperas de recebê-la. A Bíblia nos mostra isso no povo de Israel diante da terra prometida. Depois de atravessar o deserto, após testemunhar milagres extraordinários, eles estavam a um passo de viver o cumprimento da promessa. Mas, quando ouviram sobre os gigantes da terra, permitiram que o medo sufocasse sua fé. Preferiram acreditar nas circunstâncias em vez de acreditar no Deus que já havia mostrado seu poder tantas vezes. O resultado foi trágico. Uma geração inteira vagou 40 anos até que outra estivesse pronta para entrar. Eles estavam tão perto, mas desistiram porque não confiaram. Esse perigo também ronda a sua vida.
Você pode estar mais próximo do que imagina da transformação que tanto espera, mas no cansaço da caminhada, pode ser tentado a abandonar a confiança. As pressões externas e internas se intensificam, não porque Deus se esqueceu de você, mas porque o inimigo tenta desesperadamente arrancar sua esperança antes que o cumprimento chegue. É como o agricultor que planta, e no momento em que a colheita está prestes a surgir, decide abandonar o campo. Todo o esforço teria sido em vão, porque desistiu justamente na véspera da colheita. O perigo da desistência também está ligado à visão limitada que temos do tempo. Nós olhamos para o relógio e acreditamos que tudo precisa acontecer de acordo com nossos cálculos. Mas Deus enxerga além, e seu tempo é perfeito. Ele não se atrasa, não erra, não falha. Se você soltar a promessa porque acha que já demorou demais, corre o risco de abrir mão de algo que já estava preparado para ser entregue. É nos momentos de maior pressão que precisamos lembrar que o processo faz parte da promessa. O coração se fortalece na perseverança e a fé amadurece quando aprende a esperar. A desistência pode parecer um alívio imediato, mas gera arrependimento duradouro. A perseverança, por outro lado, pode ser dolorosa, mas gera frutos eternos. É por isso que Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. O fim não é apenas o término da jornada, é o momento da virada, o ponto em que o invisível se torna visível. Na prática, isso significa que, quando você sentir que não aguenta mais, talvez esteja mais perto do que nunca. Quando a pressão aumentar, quando as vozes da dúvida gritarem, quando a sensação de abandono parecer insuportável, lembre-se, pode ser o último teste antes da promessa. E se você resistir, se não desistir, verá que todo o esforço valeu a pena. A desistência é a arma mais eficaz que o inimigo usa, porque ela não depende dele, depende de você. Ele não pode roubar o que Deus já decretou, mas pode tentar convencê-lo a abandonar. Por isso, sua maior vitória é permanecer. Cada dia que você escolhe confiar, cada oração que você insiste em fazer, cada passo que dá mesmo sem ver nada, é um ato de resistência espiritual que o aproxima da promessa. Não permita que o medo ou a pressa roubem aquilo que está prestes a se manifestar. O que parece demora é apenas a última curva antes da chegada. O que parece silêncio é apenas o intervalo antes da revelação. Você não pode desistir agora, porque o que está por vir é muito maior do que qualquer dor que já enfrentou. A promessa de Deus é segura, e se Ele falou, vai cumprir. Sua parte é permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. A chave que mantém a alma viva. A esperança é como uma chama que nunca pode ser apagada. Ela é discreta, muitas vezes pequena aos olhos humanos, mas tem o poder de sustentar o coração em dias de escuridão profunda. Sem esperança, a vida perde o sentido, a caminhada perde a força e a fé enfraquece. Mas quando ela está viva, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, a alma encontra motivos para continuar acreditando. É por isso que a esperança é a chave que mantém a alma viva enquanto a transformação ainda não chegou. A Bíblia afirma que a esperança não decepciona, porque está firmada no amor de Deus. Não se trata de otimismo humano, mas de uma certeza espiritual de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A esperança é o fio que conecta o presente cheio de incertezas ao futuro cheio de promessas. É ela que impede você de se perder no deserto da espera, lembrando que existe uma terra prometida logo adiante. Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos a esperança em ação. Ele já era idoso quando recebeu a promessa de um filho. Aos olhos humanos, não havia possibilidade. Mas ele continuou esperando contra a esperança, acreditando que Deus era poderoso para fazer o impossível. Sua esperança não estava em sua própria capacidade, mas no caráter de Deus. E por isso se tornou pai de muitas nações. A esperança também se manifesta como resistência espiritual. Quando tudo ao redor grita para desistir, é ela que faz você se levantar mais uma vez. Quantas vezes você já acordou sem forças, mas algo dentro de você disse: ainda vale a pena acreditar? Isso é a esperança. É ela que o impede de afundar quando o peso da espera se torna sufocante.
O inimigo sabe do poder da esperança e tenta apagá-la. Ele sopra mentiras dizendo que não vai acontecer, que você foi esquecido, que nada vai mudar. Mas é exatamente aí que você precisa escolher manter a chama acesa. A esperança não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. É acordar e dizer: hoje, eu escolho acreditar que o amanhã será diferente. Na prática, alimentar a esperança exige disciplina. É voltar-se à palavra de Deus e recordar suas promessas. Cada versículo é um lembrete de que o Senhor nunca falha. É lembrar que Ele já agiu no passado, que já fez milagres impossíveis e que continua sendo o mesmo. É também cercar-se de testemunhos, ouvir histórias de pessoas que viveram transformações e se inspirar na fidelidade de Deus. Esses exemplos renovam a chama da esperança e impedem que a escuridão a apague. Além disso, a esperança tem o poder de moldar sua visão. Quem vive sem ela só enxerga obstáculos, mas quem a cultiva consegue ver além. A esperança abre os olhos para os sinais sutis do agir de Deus. Uma oração respondida em detalhes simples, uma palavra que chega no momento certo, uma paz inexplicável em meio ao caos, tudo isso se torna evidência de que o céu está em movimento. A esperança também é testemunho para os outros. Quando alguém olha para a sua vida e percebe que, mesmo em meio a dificuldades, você continua acreditando, isso inspira. Sua postura de confiança se torna farol para aqueles que estão à beira da desistência. A esperança não apenas sustenta você, mas também encoraja quem observa sua caminhada. Por isso, nunca permita que sua esperança morra. Ela é a chave que mantém a alma viva até que a transformação se manifeste. Quando o coração insiste em acreditar, mesmo sem ver nada, você já está experimentando o mover de Deus dentro de si. E quando a promessa finalmente se cumprir, olhará para trás e perceberá que foi a esperança que o manteve de pé em cada passo. A esperança é o lembrete diário de que o silêncio não é abandono, de que a demora não é esquecimento, de que a dor não é o fim. É ela que mantém você firme no intervalo entre a promessa e o cumprimento. E quando a transformação chegar, você entenderá que foi a esperança que o guiou até lá. Fé que cria ambiente para o milagre. A fé não é apenas um sentimento, ela é um ambiente. Onde a fé está viva, o sobrenatural encontra espaço para se manifestar. Jesus deixou isso claro inúmeras vezes. Quando esteve em Nazaré, sua própria cidade, a incredulidade das pessoas impediu que muitos milagres acontecessem ali. Mas em outros lugares, onde corações simples acreditavam, ele operou sinais grandiosos. A fé não força Deus a agir, mas abre espaço para que ele revele seu poder. É como abrir as janelas de uma casa para que a luz entre. A luz já existe, mas só invade o ambiente quando há abertura. A mulher do fluxo de sangue é um testemunho poderoso desse princípio. Durante 12 anos, ela sofreu com uma enfermidade que a isolava da sociedade e drenava suas forças. Mas ela acreditava que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Sua fé a empurrou para a multidão. Sua fé a fez vencer a vergonha. Sua fé a conduziu até o Mestre. E no instante em que tocou em suas vestes, o milagre aconteceu. Não foi o toque físico apenas, mas a fé que transformou aquele momento em um ambiente para o sobrenatural. A fé também foi o que sustentou Pedro quando andou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhou sobre aquilo que era impossível. Mas quando olhou para o vento e para as ondas, sua fé vacilou, e ele começou a afundar. Essa cena nos ensina algo essencial. A fé cria ambiente para o milagre quando mantém os olhos fixos no Senhor e não nas circunstâncias. O ambiente do milagre não é construído pela ausência de problemas, mas pela presença de confiança. Na sua vida, esse princípio é o mesmo. A fé não remove todos os obstáculos de imediato, mas cria dentro de você a atmosfera certa para que a transformação aconteça. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Porque viver pela fé significa escolher diariamente acreditar naquilo que Deus disse, mesmo quando as evidências gritam o contrário. É continuar orando quando nada muda. É continuar louvando quando a dor ainda dói.
É continuar esperando quando a demora parece interminável. Esse posicionamento é o ambiente onde Deus manifesta seu poder. É importante entender que a fé não é cega. Ela enxerga além. Enquanto os olhos naturais se limitam ao que é visível, a fé olha para o invisível. Foi assim que Abraão pôde acreditar que se tornaria pai, mesmo quando seu corpo já não tinha condições naturais para gerar vida. Foi assim que Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Foi assim que Daniel entrou na cova dos leões sem medo de ser devorado. A fé não ignora a realidade, mas enxerga acima dela, no Deus que governa sobre tudo. A fé também é contagiante. Quando você escolhe acreditar, inspira outros ao seu redor. Sua postura diante das dificuldades pode acender a chama em corações que estavam apagados. Da mesma forma, a incredulidade pode apagar ambientes inteiros. Por isso, cuidar da sua fé é tão essencial. Cercar-se da palavra, alimentar-se de testemunhos, escolher declarar a verdade de Deus em vez da dúvida, tudo isso fortalece o ambiente onde o milagre pode florescer. E quando a fé encontra espaço, Deus se move, não porque você o obriga, mas porque Ele honra aqueles que confiam em sua palavra. É por isso que Jesus repetia tantas vezes: a tua fé te salvou. Se creres, verás a glória de Deus. O milagre é sempre obra da graça divina, mas a fé é a chave que abre a porta para recebê-lo. Por isso, se você deseja ver transformação, comece criando dentro de si o ambiente da fé. Escolha acreditar, mesmo sem entender. Escolha confiar, mesmo sem ver. Escolha permanecer firme, mesmo quando as ondas são fortes. Porque onde há fé, há espaço para Deus revelar seu poder. E quando Ele se manifesta, a vida nunca mais é a mesma. Quando a coragem substitui o medo é uma das armas mais paralisantes que existem. Ele tem a capacidade de aprisionar sonhos, roubar oportunidades e silenciar a fé. Mas quando a coragem nasce no coração, ela ocupa o lugar do medo e abre espaço para que a transformação aconteça. A coragem não é ausência de temor, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E essa decisão só é possível quando se confia no Deus que está à frente da batalha. Josué viveu essa realidade de forma marcante. Quando assumiu a liderança de Israel após a morte de Moisés, o peso da responsabilidade poderia esmagá-lo. Ele estava prestes a conduzir um povo inteiro rumo à terra prometida, enfrentando gigantes e exércitos poderosos. Humanamente, havia todos os motivos para ter medo. Mas Deus lhe disse repetidas vezes: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra não eliminou os desafios, mas colocou coragem dentro de Josué. E com essa coragem, ele avançou, conquistou territórios e viveu o cumprimento da promessa. A coragem também foi o que moveu Davi diante de Golias. Nenhum soldado de Israel ousava enfrentar o gigante. O medo dominava o exército inteiro. Mas um jovem pastor, cheio de confiança em Deus, decidiu dar um passo à frente. Davi não negou a realidade do perigo, mas enxergou acima dele. Enquanto todos viam um inimigo invencível, ele via um Deus maior do que qualquer gigante. E com uma pedra simples, derrotou o medo personificado diante dele. A coragem que substituiu o medo não veio da força de Davi, mas da convicção de que o Senhor lutava por ele. Na sua vida, o medo pode estar tentando erguer muralhas. Pode ser o medo de fracassar, de ser rejeitado, de não ser capaz. Esses medos são como vozes que dizem que é melhor desistir, que nada vai mudar. Mas é justamente aí que a coragem precisa nascer. A coragem é escolher ouvir a voz de Deus em vez das vozes da dúvida. É levantar-se mesmo quando o coração treme. É dar passos de fé, acreditando que o Senhor já está no controle de cada detalhe. O Espírito Santo é quem gera essa coragem dentro de você. Foi ele quem transformou Pedro, o discípulo que negou Jesus por medo, no apóstolo que pregou corajosamente diante de multidões, mesmo sob risco de prisão e morte. A diferença não foi a ausência de perigo, mas a presença do Espírito. Quando ele enche um coração, o medo perde sua força, porque a confiança passa a estar firmada em algo maior do que circunstâncias.
É importante entender que a coragem não elimina os desafios, mas muda sua postura diante deles. O medo faz você recuar, mas a coragem o empurra para avançar. O medo paralisa, mas a coragem movimenta. E cada passo dado com coragem é uma declaração de fé, uma prova de que você acredita no Deus que prometeu estar com você em todos os momentos. Muitas vezes, o medo é apenas o último obstáculo antes da vitória. Ele se intensifica porque o inimigo sabe que você está prestes a conquistar algo importante. Mas se você permitir que a coragem substitua o medo, descobrirá que o gigante não era tão grande quanto parecia. Porque quando o Senhor luta por você, nenhum obstáculo é intransponível. Por isso, escolha hoje deixar a coragem ocupar o lugar do medo. Alimente sua fé. Fortaleça seu coração com a palavra. Lembre-se dos testemunhos do passado. Cada vez que você olhar para trás e perceber como Deus já o sustentou, encontrará coragem para continuar. E à medida que a coragem cresce, o medo se desfaz, e o caminho para a transformação se abre diante de você. O valor da paciência no processo de Deus. A paciência é uma virtude esquecida em tempos de pressa. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser imediato. Respostas rápidas, resultados instantâneos, soluções imediatas. Mas o reino de Deus não se move pela lógica da velocidade, e sim pela lógica do propósito. E é justamente nesse ponto que a paciência se torna essencial. Ela não é apenas a capacidade de esperar, mas a disposição de confiar que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Quando olhamos para a vida de Abraão, entendemos o valor dessa virtude. Ele recebeu uma promessa extraordinária. Seria pai de uma grande nação. Mas entre a promessa e o cumprimento houve anos de espera. Anos em que a esperança parecia se desgastar. Anos em que as circunstâncias gritavam o contrário. Foi nesse tempo que a paciência foi forjada. Porque a fé não se prova no momento em que a promessa é dada, mas no intervalo em que nada parece acontecer. A paciência é o que sustenta a fé até que ela se torne realidade. Outro exemplo está em José. Após receber sonhos grandiosos de Deus, ele enfrentou rejeição, escravidão e prisão. Tudo parecia se distanciar daquilo que havia sido revelado. Mas José não perdeu sua postura. Ele serviu fielmente em cada lugar por onde passou, mesmo sem entender o porquê de tanta demora. Sua paciência não o impediu de sofrer, mas o ajudou a permanecer firme até o dia em que foi colocado como governador do Egito. O processo poderia ter destruído sua fé, mas, com paciência, ele permitiu que fosse um caminho de amadurecimento. A paciência também é ensinada pelo apóstolo Tiago, que nos lembra que a prova da nossa fé produz perseverança. Essa perseverança nada mais é do que a paciência em ação. É a capacidade de suportar a pressão do tempo sem perder a confiança no Senhor. Quem é paciente aprende que cada dia de espera não é tempo perdido, mas tempo investido na construção de algo maior. Na prática, ser paciente no processo de Deus significa não tentar atalhos. Muitas vezes, diante da demora, somos tentados a resolver as coisas do nosso jeito. Foi o que aconteceu com Sara, que ao ver a demora da promessa, ofereceu sua serva Agar a Abraão. O resultado foi confusão e dor, porque o plano humano nunca substitui o propósito divino. A paciência é a escolha de esperar pelo que é verdadeiro, ainda que doa, em vez de se contentar com substitutos passageiros. A paciência também revela confiança. Quando você decide esperar, está dizendo: eu acredito que Deus sabe o que é melhor para mim. Essa postura agrada ao coração de Deus, porque mostra que você confia mais no caráter dele do que em seus próprios cálculos. E essa confiança não passa despercebida. O Senhor honra aqueles que decidem descansar em seu tempo. É importante lembrar que a paciência não é passividade. Esperar em Deus não significa cruzar os braços e nada fazer, mas continuar caminhando, servindo, orando, adorando, mesmo sem ver mudanças imediatas. É como o agricultor que planta e sabe que a colheita não virá no dia seguinte. Ele rega, cuida, protege, confia no processo. Assim também deve ser a nossa espera, ativa, constante, cheia de fé e obediência. O valor da paciência está no fato de que ela prepara você para receber sem perder.
Uma bênção recebida no tempo errado pode se tornar fardo, mas quando chega no tempo certo, se torna testemunho. A paciência garante que você não apenas receba, mas desfrute plenamente do que Deus preparou. Por isso, não desanime se a promessa ainda não se cumpriu. Aprenda a valorizar cada dia de espera como parte do processo. Entenda que Deus não se atrasa, Ele amadurece. E no tempo certo, aquilo que hoje parece distante se tornará realidade. A paciência é a chave que mantém a fé viva, a esperança acesa e o coração firme até que a transformação se manifeste. Como Deus transforma dores em testemunhos. A dor é uma realidade inevitável da vida. Todos, em algum momento, enfrentam perdas, decepções, fracassos ou momentos em que o coração parece não suportar. Mas a grande diferença está em como cada pessoa lida com esses momentos. Para o mundo, a dor é apenas sofrimento. Para quem caminha com Deus, ela é matéria-prima para testemunhos. O Senhor nunca desperdiça uma lágrima. Cada sofrimento, quando colocado em suas mãos, é transformado em história de vitória, em experiência de fé, em prova viva de que Ele continua agindo. Olhe para a vida de José novamente. A dor da rejeição dos irmãos, da escravidão injusta e da prisão sem culpa poderiam tê-lo destruído emocionalmente. Ele poderia ter se tornado amargo, poderia ter desistido, poderia ter usado seu poder depois apenas para se vingar. Mas José escolheu confiar, e quando chegou ao trono, a dor de ontem se transformou em testemunho. Ele mesmo declarou: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O que parecia ferida mortal se tornou evidência de que o Senhor governa até mesmo as injustiças. A dor também marcou a vida de Ana. Ela era constantemente humilhada por não poder ter filhos. Seu coração chorava diante do Senhor ano após ano. Mas ela não desistiu de orar. E no tempo certo, Deus lhe concedeu Samuel, que não foi apenas resposta de oração, mas profeta de uma geração. A dor de Ana se tornou testemunho de perseverança, e sua história ainda hoje inspira milhões de corações que continuam acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Outro exemplo poderoso é o do apóstolo Paulo. Quantas prisões, perseguições, açoites e naufrágios ele enfrentou. Se fosse apenas pela dor, ele poderia ter desistido de sua missão. Mas cada cicatriz se transformou em plataforma de testemunho. Suas cartas, escritas muitas vezes em momentos de sofrimento, hoje alimentam a fé da igreja no mundo inteiro. A dor de Paulo não foi em vão, foi canal de revelação, de força e de inspiração. Na vida prática, cada dor que você enfrenta pode se tornar testemunho se for entregue a Deus. A perda de um emprego pode ser o início de uma nova oportunidade que revelará o cuidado do Senhor. A rejeição de pessoas pode abrir espaço para conexões divinas. A enfermidade pode se transformar em história de cura, e mesmo quando a cura não vem da forma esperada, pode gerar testemunhos de fé, de resiliência, de confiança inabalável. O segredo está em não deixar a dor aprisionar você. Quando a dor é carregada sozinha, ela sufoca. Quando é entregue a Deus, ela é transformada. Ele tem o poder de ressignificar experiências que pareciam irreparáveis. O que hoje é lágrima pode se tornar amanhã palavra de consolo para alguém que passará pelo mesmo caminho. Deus não apenas cura a sua dor, Ele também a usa para curar outros. É por isso que muitas das histórias mais impactantes não são de vitórias fáceis, mas de dores superadas. Pessoas que enfrentaram vales profundos e, mesmo assim, saíram fortalecidas, tornam-se testemunhas vivas do amor e da fidelidade de Deus. Seus testemunhos são mais fortes do que qualquer sermão, porque revelam o Deus que age no meio da dor. Assim, cada sofrimento pode se tornar uma semente. No momento em que é plantado, parece apenas escuridão, mas com o tempo, cresce e floresce em algo belo. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. O instrumento de dor e vergonha foi transformado em símbolo de vida e vitória eterna. O que parecia derrota se tornou a maior prova de amor da história. Por isso, não despreze as dores que enfrenta. Elas não são o fim, mas parte do processo. Quando entregues a Deus, serão transformadas em testemunhos que edificarão sua vida
e inspirarão outros. Porque no reino de Deus, nada é desperdiçado, nem mesmo a dor. O segredo de permanecer firme até o fim. A caminhada de fé não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de resistência. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas perdem a força ao longo do caminho. Outros se deixam levar pelo cansaço, pelas distrações ou pelas decepções, e acabam desistindo antes de experimentar a plenitude do que Deus preparou. O verdadeiro segredo não está apenas em começar, mas em permanecer firme até o fim. É essa perseverança que diferencia aqueles que apenas sonharam daqueles que de fato viveram o cumprimento das promessas. Jesus mesmo ensinou sobre isso ao dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra não fala de uma fé momentânea, mas de uma constância inabalável. Permanecer firme não significa nunca cair, mas levantar-se todas as vezes que a queda acontece. Significa continuar crendo mesmo quando não há sinais visíveis. Significa seguir confiando mesmo quando a lógica diz o contrário. Permanecer firme é manter os olhos no autor da promessa e não nas circunstâncias. O apóstolo Paulo foi um exemplo vivo desse princípio. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios, perseguições e traições. Humanamente, teria todos os motivos para desistir. Mas em sua última carta, pôde declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabia que o segredo não estava em viver uma vida sem lutas, mas em não permitir que as lutas destruíssem sua confiança em Deus. Outro exemplo é o de Noé. Durante anos construiu a arca, sendo ridicularizado por todos ao seu redor. Aos olhos humanos parecia loucura continuar acreditando em algo que ninguém mais via. Mas sua perseverança o salvou, juntamente com sua família. Permanecer firme é isso. Continuar construindo mesmo quando ninguém entende, porque sua fé não depende da aprovação dos homens, mas da obediência a Deus. Na vida prática, permanecer firme significa cultivar diariamente sua intimidade com o Senhor. A oração, a leitura da palavra e a adoração não podem ser apenas práticas ocasionais, mas pilares constantes que sustentam sua fé. É nelas que você encontra força para continuar quando tudo em você deseja parar. A firmeza não nasce do esforço humano, mas da dependência diária do Espírito Santo. Outro segredo de permanecer firme é aprender a lidar com as distrações. O inimigo muitas vezes não tenta apenas destruir sua fé, mas desviá-la para caminhos secundários. Ele usa comparações, ansiedade, pressa e até mesmo pequenos prazeres passageiros para afastá-lo do foco. Permanecer firme é escolher, todos os dias, não se deixar levar por aquilo que parece mais fácil, mas permanecer fiel ao que é eterno. É importante também compreender que a firmeza se revela nos pequenos atos. Não é apenas sobre grandes decisões de fé, mas sobre as escolhas diárias de confiar em Deus. Permanecer firme é levantar e orar mesmo quando não sente vontade. É agradecer mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. É continuar servindo mesmo quando não há reconhecimento. Essa constância constrói uma fé madura, capaz de resistir ao tempo. O segredo, no fim das contas, é a esperança ancorada em Cristo. Quando sua vida está firmada nele, nada pode abalar de forma definitiva. As tempestades podem sacudir, mas não derrubar. As provas podem ferir, mas não destruir. Porque quem permanece em Cristo descobre que a verdadeira força não vem de si mesmo, mas do Deus que nunca falha. Por isso, não basta apenas começar bem, é preciso terminar bem. O Senhor não chama você para uma fé passageira, mas para uma jornada de perseverança. O segredo de permanecer firme até o fim é viver cada dia com a certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E essa certeza o sustentará até o momento em que sua transformação se manifestar em plenitude. O poder da gratidão que atrai o sobrenatural. A gratidão é uma das chaves mais poderosas do reino de Deus. Ela não apenas muda a forma como enxergamos a vida, mas também cria um ambiente onde o sobrenatural pode se manifestar. Quando o coração é grato, mesmo em meio a lutas, ele abre espaço para que a presença de Deus se manifeste de maneira ainda mais intensa.
A gratidão não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Deus continua sendo bom, independentemente do que estamos enfrentando. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a primeira atitude dele foi levantar os olhos ao céu e dar graças. Havia apenas alguns pedaços de pão e peixe para uma multidão, mas a gratidão foi a semente que abriu espaço para o milagre da multiplicação. Esse detalhe revela algo profundo. Antes de Deus aumentar, é preciso aprender a agradecer pelo pouco. A gratidão não espera a abundância para se manifestar, mas reconhece o cuidado de Deus no mínimo. Paulo também nos ensina sobre isso em suas cartas. Ele dizia: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus." Note que ele não diz para dar graças apenas quando tudo vai bem, mas em tudo. Isso significa que até nas dores, até nas esperas, até nos desertos, a gratidão é a chave. Ela não nega a realidade, mas a submete à perspectiva do céu. Quando você decide agradecer em meio à luta, está declarando que acredita mais no poder de Deus do que no peso da circunstância. A gratidão também tem o poder de mudar o coração humano. Quem é grato não vive refém da comparação, não se perde em reclamações, não deixa a ansiedade tomar conta. A gratidão é um antídoto contra a insatisfação. Enquanto o mundo ensina a focar no que falta, Deus nos ensina a reconhecer o que já temos. E quando escolhemos essa postura, descobrimos que já somos mais abençoados do que imaginávamos. Na prática, viver em gratidão não significa negar os problemas, mas escolher enxergar além deles. É agradecer pela vida, mesmo quando há lutas. É agradecer pela provisão diária, mesmo que ainda não seja a abundância esperada. É agradecer pelas pequenas respostas de oração que muitas vezes passam despercebidas. Esse hábito de agradecer transforma a mente, fortalece a fé e prepara o coração para receber mais. A gratidão também atrai o sobrenatural, porque revela maturidade espiritual. Deus sabe que só pode confiar grandes coisas nas mãos daqueles que valorizam as pequenas. Um coração ingrato sempre olhará para a bênção como se fosse pouco e logo a desprezará. Mas um coração grato transforma cada detalhe em motivo de louvor. E esse louvor sobe ao céu como perfume agradável. É nesse ambiente que milagres se multiplicam. Pense em quantas vezes você já experimentou algo pequeno, mas significativo, que se transformou em testemunho. Talvez uma porta que se abriu no momento certo, uma palavra que chegou quando você mais precisava, uma resposta inesperada. Esses detalhes são presentes de Deus que merecem reconhecimento. Cada vez que você agradece, declara que está atento ao cuidado dele. E quanto mais você reconhece, mais preparado fica para receber coisas ainda maiores. A gratidão também é arma de guerra espiritual. O inimigo deseja que você viva em murmuração, porque sabe que isso rouba sua fé. Mas quando você decide agradecer, mesmo em meio à luta, você enfraquece a estratégia dele. A gratidão é declaração de vitória antes mesmo de ver o resultado. É dizer: Senhor, eu confio que o melhor ainda virá, mas já te louvo pelo que já tenho. Essa postura move céus e transforma atmosferas. Por isso, aprenda a cultivar a gratidão como estilo de vida. Escreva motivos de gratidão, declare diariamente palavras de reconhecimento, celebre cada detalhe da bondade de Deus. Essa prática simples abrirá seus olhos para perceber como o Senhor sempre esteve ao seu lado. E à medida que o coração se torna mais grato, você verá que a presença do sobrenatural se manifesta com ainda mais força. Porque Deus se agrada de um coração que reconhece sua fidelidade em todas as coisas. A preparação invisível que sustenta a vitória. Grande parte da obra de Deus em nossas vidas acontece de maneira invisível. É aquilo que não aparece, que não chama a atenção, mas que se torna a base sólida para que a vitória se sustente. A preparação invisível é o que garante que a transformação recebida não seja passageira, mas duradoura. Muitas vezes, reclamamos porque não vemos progresso, mas na realidade, o céu está construindo alicerces que serão fundamentais quando o milagre se manifestar. Olhe para a vida de Moisés.
Antes de se tornar o libertador de Israel, ele passou 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Aos olhos humanos, parecia tempo desperdiçado, como se sua vida tivesse parado. Mas, na verdade, Deus o estava preparando. Foi nesse período silencioso que Moisés aprendeu a ouvir a voz do Senhor, a lidar com a solidão, a desenvolver paciência e disciplina. Essa preparação invisível foi o que o sustentou quando ele precisou enfrentar Faraó e conduzir um povo inteiro rumo à liberdade. Outro exemplo é o de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele já havia enfrentado leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Essas batalhas secretas que ninguém viu foram os ensaios que o capacitaram para o desafio público. O que parecia apenas rotina comum, escondida dos olhos dos homens, era, na verdade, treinamento invisível. Sem essa preparação, ele não teria estrutura para vencer o gigante e muito menos para governar uma nação. A preparação invisível também se revela na vida de Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, ele passou 30 anos em anonimato. Não há registros de milagres espetaculares nesse período, mas sabemos que ele crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e dos homens. Foi no silêncio de Nazaré que ele se preparou para 3 anos que mudariam a história da humanidade. Esse detalhe nos ensina que, no reino de Deus, a preparação é tão importante quanto a missão. Na sua vida, é exatamente isso que acontece. Os períodos em que você sente que nada está mudando são, muitas vezes, os momentos em que o céu está ajustando seu interior, fortalecendo sua fé, ensinando lições que só o tempo pode ensinar. Deus não desperdiça processos. Ele está treinando você em áreas que talvez pareçam irrelevantes agora, mas que farão toda a diferença quando a promessa se manifestar. A preparação invisível também serve como proteção. Imagine se Deus entregasse a você, hoje, tudo o que prometeu, sem que estivesse pronto para carregar. A bênção poderia se tornar peso, e aquilo que deveria ser vitória poderia se transformar em fardo. O preparo invisível garante que, quando a vitória chegar, você terá maturidade, equilíbrio e fé suficientes para não apenas recebê-la, mas também desfrutá-la plenamente. É por isso que precisamos mudar nossa visão sobre os bastidores da vida. O que parece monotonia pode ser treinamento. O que parece atraso pode ser alicerce. O que parece silêncio pode ser a voz de Deus moldando áreas que precisam ser fortalecidas. Cada lágrima, cada oração, cada passo de fé que você dá, mesmo sem ver nada, é parte dessa preparação. Lembre-se, quando a vitória chegar, ela não será fruto apenas de um momento, mas de todo um processo invisível que a antecedeu. A colheita não acontece sem plantio. O palco não brilha sem ensaio. A vitória não se sustenta sem preparação. Deus sabe disso, e por isso não tem pressa em acelerar. Ele prefere preparar profundamente para que o que virá seja eterno e não passageiro. Por isso, não desanime com o invisível. O que você não vê é justamente o que está garantindo que sua vitória será sólida. Confie no processo, porque o mesmo Deus que está trabalhando em silêncio é o que, em breve, o colocará diante do cenário preparado. E quando isso acontecer, você entenderá que cada segundo da preparação foi essencial para sustentar a grande vitória que já está decretada sobre a sua vida. A força da oração, que abre caminhos. A oração é o elo invisível que conecta o coração humano ao coração de Deus. Ela não é apenas palavras lançadas ao vento, mas o canal pelo qual o céu toca a terra e o invisível se manifesta no visível. A oração tem a força de abrir caminhos onde só havia muros, de mover montanhas que pareciam intransponíveis e de trazer respostas que os olhos humanos jamais poderiam imaginar. Ela é a linguagem da fé, a prova de que acreditamos que Deus não apenas nos ouve, mas também age em nosso favor. A história bíblica está repleta de exemplos que revelam o poder da oração. Ana, estéril e humilhada, derramou sua alma diante do Senhor. Suas palavras foram tão sinceras que o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus ouviu sua súplica e lhe concedeu Samuel, um profeta que marcou gerações. A oração de Ana não apenas abriu o ventre, mas abriu caminho para uma nova história.
Elias também experimentou o poder da oração quando, após anos de seca, pediu a Deus que enviasse chuva. Subiu ao monte e orou insistentemente, até que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem surgiu no horizonte. Aquela nuvem insignificante aos olhos humanos era sinal de que o céu havia se movido. A oração persistente de Elias abriu os céus e trouxe abundância sobre a terra. Daniel, por sua vez, foi lançado na cova dos leões por causa de sua fidelidade em orar. Mesmo sob ameaça, ele não deixou de dobrar os joelhos 3 vezes ao dia. Sua oração não o livrou da cova, mas abriu caminho para que Deus enviasse um anjo que fechou a boca dos leões. Esse testemunho prova que a oração não apenas muda circunstâncias, mas também sustenta o coração no meio delas. Na vida prática, a oração é a arma que quebra barreiras invisíveis. Quantas vezes você já enfrentou situações em que não havia solução humana possível? Foi na oração que encontrou força, direção e paz. Mesmo quando a resposta não é imediata, a oração já começa a abrir caminhos dentro de você. Ela acalma a mente, fortalece a fé e alinha seu coração com o propósito de Deus. Muitas vezes, o maior milagre da oração não é o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro de quem ora. É importante entender que a oração não é sobre convencer Deus a fazer algo, mas sobre alinhar sua vida ao que Ele já planejou. Quando você ora, não está mudando o coração de Deus, mas permitindo que Ele molde o seu. E é nesse processo que caminhos são abertos, porque o Senhor direciona seus passos de acordo com o melhor que preparou. Além disso, a oração tem o poder de abrir portas espirituais que o inimigo tenta fechar. Ela é como uma chave que destranca cadeias invisíveis. Pedro estava preso, acorrentado e guardado por soldados, mas a igreja orava intensamente por ele. Naquela noite, um anjo do Senhor entrou na prisão, quebrou as correntes e o conduziu para fora. Esse relato em Atos prova que a oração é capaz de romper até as prisões mais impossíveis. Na sua vida, talvez haja áreas que parecem trancadas, sonhos que parecem bloqueados, relacionamentos que parecem sem solução, caminhos que parecem fechados. Mas através da oração, você pode abrir essas portas. Deus não ignora um coração que clama. Ele escuta cada palavra, cada lágrima, cada gemido silencioso. Mesmo quando você não encontra palavras, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, levando seu clamor diretamente ao trono. Por isso, nunca subestime a força da oração. Ela é a chave que abre caminhos, a ponte que conecta promessas ao cumprimento, a arma que vence batalhas invisíveis. Quando você ora, o céu se move. E mesmo que a resposta demore, continue orando, porque cada súplica é um tijolo colocado no caminho que levará você à transformação. Quando Deus faz além do que você imagina. Um dos maiores atributos de Deus é sua capacidade de ir além. Enquanto nossos olhos enxergam apenas o imediato, Ele vê o todo. Enquanto planejamos de forma limitada, Ele já tem preparado algo infinitamente maior. A Bíblia afirma que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Essa verdade nos mostra que, não importa quão grandes sejam nossos sonhos ou expectativas, Deus sempre tem algo maior reservado. Abraão pediu um filho, mas Deus lhe deu uma descendência incontável. Ana pediu um filho para cessar sua humilhação, mas Deus lhe deu um profeta que transformaria uma geração. O povo de Israel pediu libertação da escravidão, mas Deus lhes deu uma terra prometida, onde poderiam viver em liberdade e abundância. Cada exemplo revela que o Senhor nunca se limita às nossas expectativas, porque sua bondade e seus planos sempre superam. Muitas vezes, nossas orações refletem apenas o que conseguimos imaginar. Pedimos alívio da dor, mas Deus quer trazer cura completa. Pedimos apenas uma porta aberta, mas Ele deseja nos conduzir a um novo caminho inteiro. Pedimos apenas sobrevivência, mas Ele deseja nos dar vida abundante. O agir de Deus vai além, porque Ele enxerga não apenas a necessidade presente, mas o propósito eterno. Na prática, isso significa que quando você se sente frustrado porque algo não aconteceu do jeito que pediu,
pode ser porque Deus tem algo melhor reservado. Quantas vezes oramos por portas específicas que não se abriram, e mais tarde entendemos que, se tivessem se aberto, teriam nos afastado do melhor? O não de Deus muitas vezes é apenas o redirecionamento para um sim, muito maior do que imaginávamos. Um exemplo marcante disso está em Pedro. Ele havia pescado a noite inteira e não conseguiu nada. Jesus pediu que lançasse a rede novamente, e Pedro obedeceu, mesmo sem acreditar totalmente. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. Pedro queria apenas alguns peixes para não voltar de mãos vazias, mas Jesus lhe deu muito mais, a ponto de abalar sua estrutura. O que era escassez se transformou em abundância, porque o Senhor sempre age além. Outro ponto importante é que Deus vai além não apenas em quantidade, mas em qualidade. Ele não nos dá apenas o que pedimos, mas nos transforma no processo. Ao esperar e confiar, aprendemos lições que moldam nosso caráter, fortalecem nossa fé e ampliam nossa visão. Assim, quando a resposta chega, não apenas desfrutamos do resultado, mas também nos tornamos pessoas diferentes, mais maduras e mais preparadas para viver o propósito. É preciso aprender a confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. O inesperado pode ser assustador, mas também é sinal de que Ele está agindo além. Ele surpreende, não porque deseja confundir, mas porque deseja mostrar que seu amor ultrapassa toda a lógica humana. Quando olhamos para trás e vemos os detalhes da nossa história, percebemos quantas vezes Ele superou nossas expectativas em silêncio. Por isso, não limite sua fé ao que você consegue imaginar. Sonhe grande, mas saiba que Deus sonha ainda maior. Ore com ousadia, mas confie que Ele responderá de uma forma que vai além. E quando a transformação se manifestar, você olhará para trás e dirá: eu pedi pouco, mas Deus me deu muito mais. Esse é o estilo do céu. Sempre surpreender, sempre superar, sempre ir além. A transformação completa que Deus preparou para você. Chegar até aqui é perceber que cada silêncio, cada espera, cada dor e cada passo aparentemente sem sentido fizeram parte de um grande processo. A transformação que Deus prepara não é parcial, não é limitada, não é apenas um ajuste externo. Ela é completa. Começa dentro de você, se manifesta ao redor e repercute em tudo o que toca. Quando o céu decide intervir, nada permanece igual. O que parecia irreversível se torna testemunho. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia morto revive com nova força. A transformação completa é resultado da fidelidade de Deus e da sua decisão de não desistir no meio do caminho. Cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida, cada sussurro de fé foi registrado no coração do Pai. Ele não se esqueceu de você em nenhum instante. E agora revela que todo o processo tinha um propósito maior. Não foi em vão. Nada foi desperdício. Até as feridas que você carrega estão sendo cicatrizadas pelo toque dele, e em breve se tornarão marcas de vitória. Olhe para trás por um momento. Quantas situações você achava que seriam seu fim, mas que se tornaram degraus para chegar até aqui? Quantas vezes a dor parecia insuportável, mas hoje você percebe que ela moldou seu caráter e fortaleceu sua fé. Isso é a prova de que o processo não foi contra você, mas a seu favor. O Deus que permitiu cada estação é o mesmo que agora abre os céus para revelar a obra completa. A transformação que Ele preparou vai além das suas expectativas. Não é apenas a resposta de uma oração específica, mas uma mudança profunda em todas as áreas da sua vida. Deus não age pela metade. Se Ele cura, cura por completo. Se Ele restaura, restaura totalmente. Se Ele abre portas, abre de forma que ninguém pode fechar. A obra que começou em silêncio agora será revelada em glória. E essa transformação não se limita a você. Ela transborda. O que Deus está prestes a fazer na sua vida alcançará sua família, seus relacionamentos, suas finanças, seu propósito. Pessoas que duvidaram verão a mão dele em ação, e até mesmo aqueles que se afastaram serão atraídos pelo testemunho que você carregará. Porque quando Deus transforma, Ele não apenas muda uma história individual, mas também toca gerações. Esse é o momento de se preparar, não apenas para receber,
mas para viver de forma que honre a grandeza da obra. A transformação completa exige um coração grato, uma fé firme e uma disposição para compartilhar o que Deus fez. O testemunho que nascerá da sua vida não é para ficar guardado, mas para iluminar outros que ainda caminham em vales escuros. Sua vitória será resposta de oração para aqueles que estão à beira de desistir. A promessa é clara. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não apenas iniciou, mas também se comprometeu a concluir. Ele não deixa nada inacabado. Sua vida não é um rascunho, é uma obra-prima em andamento, e agora está prestes a revelar o quadro completo. Por isso, levante-se com confiança. O que você esperava não é nada comparado ao que está chegando. O Deus que sustenta o universo é o mesmo que sustenta a sua vida. Ele já preparou tudo, e agora é a hora de viver a plenitude da transformação. Confie, celebre, permaneça firme, porque o novo tempo não é promessa distante, é realidade próxima. Você está prestes a experimentar a transformação completa que Deus desenhou desde o início. Nada foi perdido. Tudo foi parte de um plano maior. E quando o céu se abrir e a obra se manifestar, você entenderá que cada espera valeu a pena, porque a fidelidade de Deus nunca falha.